Olá pessoal, nessa aula a gente vai discutir sobre derrame parapneumônico, a principal complicação das pneumonias. É muito importante saber diagnosticar e tratar adequadamente esse quadro. Você sabe quando iniciar com antibiótico, quando indicar a punção e a drenagem? Confira aí a nossa aula. Na aula de hoje a gente vai discutir sobre o derrame parapneumônico, um quadro que ocorre comumente associado a quadros de pneumonia. A pneumonia continua sendo um grave problema de saúde pública. A OMS estima-se que até 1/3 das causas de morte na infância se deve a quadros de infecção de vias aéreas. Esse quadro, é claro que a mortalidade por pneumonia reduziu significativamente nos últimos anos, principalmente após a introdução das vacinas contra pneumococo e a hemófilos. Porém, em países em desenvolvimento, como o Brasil, as infecções de vias aéreas continuam sendo uma causa importante de morte. No Brasil, estima-se que entre 11% a 14% das mortes em menores que 4 anos se deva a quadros de infecção de vias aéreas, principalmente pneumonia. Quando a gente fala de pneumonia, a gente está falando de um quadro infeccioso dessa via aérea inferior, tá? E quando a gente pensa em tratamento dessa pneumonia, inicialmente a maior parte do tratamento é um tratamento empírico, que vai considerar os principais agentes naquela faixa etária. A gente pode dividir de forma didática em 3 faixas etárias. Nos neonatos, naquelas crianças menores que 30 dias de vida, assume grande importância as bactérias adquiridas no canal de parto, como Streptococcus agalacti, que é a principal causa de pneumonia, de sepse neonatal precoce e tardia. Além disso, os bacilos gram-negativos, como E. coli, e também assume um pouco de importância a Chlamydia trachomatis, que vai ser responsável por um quadro chamado de pneumonia febril do lactente. É uma bactéria com uma característica de um crescimento mais lento, mais fastigioso, que vai ser adquirida no canal de parto, mas vai começar a manifestar sintomas a partir do 1º, 2º mês de vida. Geralmente, esses bebês nasceram de parto normal, de parto vaginal, pode ter um antecedente de uma conjuntivite purulenta e pode um diagnóstico diferencial de sibilância recorrente nessa faixa etária. Nos lactentes e nos pré-escolares, os vírus são os principais agentes infecciosos associados aos quadros de pneumonia, mas quando a gente pensa em quadros bacterianos, o pneumococo de longe é a principal causa. O hemófilos e o Staphylo aureus também são agentes importantes. No pré-escolar começa a aparecer um pouco os casos de micoplasma, mas não vai ser a faixa etária de maior incidência desse micro-organismo. Nos escolares e nos adolescentes, os vírus continuam como sendo os principais agentes, mas pneumococo e bactérias atípicas, como o micoplasma, assumem uma maior importância, tá? E o Staphylococcus vem como uma terceira causa bacteriana principal. Geralmente a história natural das pneumonias, a criança começa das pneumonias típicas, na pneumonia pneumocócica, que é o principal agente. Começa com quadro viral, e lá para o 3º, 4º dia a gente percebe uma piora clínica com novos episódios de febre, até mesmo um quadro de toxemia. Vai iniciar o tratamento e essa criança vai ter uma evolução favorável. A maioria dos quadros evoluem dessa forma. Porém, em algumas situações, essa criança vai evoluir de uma forma diferente do habitual, quando vai surgirem as complicações, A complicação das pneumonias, a principal complicação é o derrame pleural, mas existem outras complicações, como a formação de pneumatocele, a formação de abscessos. Nessa aula, a gente vai focar na formação do derrame pleural, tá? O derrame pleural associado a um quadro de pneumonia, a gente vai chamar isso de derrame parapneumônico, Esse derrame parapneumônico é um derrame que se deve a um processo inflamatório dessa pleura, ele é exudativo. Geralmente ocorre associado a um quadro de pneumonia, embora uma menor porcentagem pode ocorrer por disseminação hematogênica de infecções à distância. É um quadro que está envolvido também com uma alta mortalidade. Estima-se que 6 a 12% dos quadros de derrame pleural de crianças, mesmo tratadas adequadamente, podem evoluir com morte. É claro que essa taxa de mortalidade é maior, principalmente nos menores de 2 anos. Das pneumonias bacterianas, até 7% delas evoluem com derrame pleural, tá? Mesmo as pneumonias atípicas causadas pelo pneumococo podem evoluir de uma forma diferente, então a porcentagem vai evoluir dessa forma. O principal agente, a principal causa de derrame pleural obedece àquela lista de agentes etiológicos. A gente vai pensar principalmente no pneumococo. Embora as pneumonias por Staphylococcus se compliquem mais.
Mas quando a gente pega de um índice geral, a principal agente é ainda o pneumococo. Mas o derrame pleural pode acontecer com qualquer um daqueles agentes. A fisiopatologia da formação do derrame parapneumônico ela ocorre em 3 fases. Uma fase inicial, que a gente chama de fase exudativa, ocorre devido ao processo inflamatório. A gente tem um processo inflamatório que aumenta a perda de líquido desse capilar para o espaço pleural e ao acúmulo desse líquido nesse espaço pleural. Em geral, esse líquido ele flui livremente, não tem formação de fibrina e não tem contaminação. Isso, para ocorrer essa fase exudativa, demora cerca de 48 horas. A segunda fase é chamada de fase fibrinopurulenta, em que ocorre um acúmulo, um depósito de proteínas de fibrina e pode ocorrer nessa fase a contaminação desse líquido, formando um empiema, um líquido purulento. Em geral, demora-se mais que uma semana a 10 dias para a formação dessa fase. E a fase final é quando esse processo inflamatório se organiza, né, com a formação de loculações e uma membrana envolvendo esse material exudado. Isso demora cerca de 2 a 4 semanas para essa fase de organização. Isso, em geral, é as fases da fisiopatologia da formação do derrame pleural. O diagnóstico do derrame pleural ele vai ser clínico e radiológico, né? A história clínica, essa criança ela geralmente pode apresentar com dor torácica, principalmente uma dor ventilatório dependente, uma febre persistente ou uma volta da febre. Então, aquela criança que está em tratamento para pneumonia e mantém a febre ou que tem uma piora clínica importante, a gente vai pensar em complicação e o derrame pleural deve ser excluído nesses casos. Uma criança com toxemia, com comprometimento importante do estado geral. A dor abdominal pode ser um sinal de derrame pleural, principalmente pelo contato próximo lá do seio costofrênico com o diafragma, e essa irritação pode ser manifestada como dor abdominal. E no exame físico, além dos achados sugestivos de pneumonia, como taquipneia, desconforto respiratório, a gente pode observar uma diminuição do frêmito, uma maciçez à percussão, uma abolição do murmúrio vesicular. Radiologicamente, a gente tem alguns sinais que são clássicos da formação do derrame parapneumônico. O sinal mais clássico é uma opacidade ocupando os seios costofrênicos. Esse sinal, quando a gente tem à frente desse sinal, a gente deve descartar a formação de um derrame pleural, embora não seja exclusivo dos derrames pleurais. A imagem de menisco também é sugestiva, uma linha de pleura, principalmente no raio-x em decúbito lateral, e a cada ano assume maior importância a utilização do ultrassom para o diagnóstico de derrame pleural. Aqui nessa imagem, essa imagem foi retirada do livro de pronto-socorro da Manoli, lá do Instituto da Criança. Nessa imagem, a gente observa aqui uma opacidade ocupando todo o hemitórax esquerdo, praticamente. Tem o sinal do menisco, tem um apagamento aqui do seio costofrênico, né? A gente não consegue diferenciar, compara aqui o lado direito com o lado esquerdo. Isso é um sinal de derrame pleural. Nessa outra imagem, a gente observa uma opacidade aqui também no hemitórax esquerdo e talvez uma ocupação desse seio costofrênico. Essa é uma imagem em PA, e quando a gente colocou essa criança em decúbito lateral com raios horizontais, a gente observa a formação de uma linha pleural e visualiza de uma forma melhor esse derrame pleural, tá? Para que o derrame pleural possa ser visto pelo raio-x em AP, deve ter um acúmulo de mais ou menos 200 ml de líquido, tá? Então, derrames muito pequenos, pode ser que não seja visualizado pelo raio-x. Essa aqui é uma outra imagem, também com opacidade aqui no hemitórax esquerdo. E aqui, na criança em decúbito, a gente observa a formação aqui da linha pleural e uma melhor visualização desse derrame. Assume com maior importância nos últimos anos o uso do ultrassom, tanto para diagnóstico, porque às vezes volumes menores podem ser vistos ao ultrassom, e além disso ele pode me ajudar na determinação do local da punção, tá? Aqui é uma imagem de ultrassom. Nessa aula a gente não vai abordar o diagnóstico pelo ultrassom, mas só para vocês terem uma ideia que imagem a gente vai ver pelo esse ultrassom, que é um exame não invasivo e pode ser feito à beira-leito.
Aqui a gente tem uma costela, aqui a gente tem o parênquima pulmonar e aqui um acúmulo de líquido entre o parênquima e no espaço pleural, entre o parênquima e o diafragma. E aí, frente a um derrame pleural, a grande dúvida é como tratar esse derrame. Existe um protocolo clássico que é utilizado que fala da seguinte forma: todo derrame que pode ser puncionado, ele vai ser puncionado. E aí, para determinar se esse derrame é ou não puncionado, seria aqueles derrames comprometendo mais que 1/4 do hemitórax ou com tamanho maior que 1 centímetro ou 10 milímetros na posição do decúbito lateral. Esses derrames deveriam ser puncionados e, através da análise desse líquido, se observadas características sugestivas de empiema, como um pH menor que 7,1, uma glicose menor que 40, um DHL maior que 1000, esse derrame seria caracterizado como empiema e, frente ao empiema, seria indicado a drenagem. Porém, nos últimos anos, a Associação Torácica da Inglaterra, a Associação de Cirurgia Infantil dos Estados Unidos, vem lançando novos protocolos que orientam de ser um pouco mais conservador nessas condutas, tá? E aí é a grande dúvida se a gente vai tratar de uma forma tratamento clínico ou se a gente vai indicar abordagens como drenagem ou a punção desse derrame. Pensando no tratamento clínico, a criança com derrame pleural, essa criança deve ser internada, tá? Se for um derrame muito pequeno, com um acompanhamento, uma vigilância constante, sem comprometimento do padrão respiratório, nem do estado geral, pode-se até considerar alta, mas essa criança deve ser reavaliada constantemente. Mas, de linha geral, essa criança deve ser internada e iniciado antibiótico endovenoso, tá? Para cobertura, a gente vai pensar naqueles agentes que a gente discutiu no início dessa aula, principalmente o pneumococo. Uma criança muito grave, com um comprometimento muito importante do estado geral, com sinais de sepse ou choque séptico, talvez a gente comece a pensar na cobertura dos outros agentes. Inicialmente, a gente estenda a cobertura para esses outros agentes, principalmente estafilococo. E a drenagem vai ser indicada principalmente em derrames muito grandes ou quando a gente tem um derrame médio, mas que comprometa o estado geral e o padrão respiratório dessa criança. Então, de forma geral, a conduta ela vai depender do tamanho desse derrame. Para derrames pequenos, menores que 1/4 do tórax, essa criança vai ser internada e a gente vai iniciar com antibiótico terapia endovenosa, pensando nos agentes mais comuns para aquela faixa etária. Derrames médios, entre 1/4 e metade desse tórax, desse hemitórax, a conduta vai ser um pouco divergente. A gente pode começar com antibiótico ou indicar a punção e, de acordo com o resultado da análise desse líquido, indicar a drenagem, ou a gente pode partir direto para a drenagem, tá? Classicamente, a gente faria a punção e, se fosse indicativo de empiema, a gente partiria para a drenagem. Mas estudos atuais mostraram que essas crianças podem ser tratadas com antibiótico terapia, desde que não esteja com comprometimento do estado geral, sem toxemia e sem comprometimento da ventilação e da oxigenação. Até metade dessas crianças, quando tratadas com antibiótico, elas têm uma boa resposta. É claro que quando a gente opta por esse tratamento conservador com antibiótico, essa criança precisa ter uma vigilância mais constante e, frente a uma piora, uma não melhora, indicar as outras duas condutas. Para derrames maiores que metade do hemitórax, e aí nesses casos seria indicado a drenagem já direto, pelo grande risco e grande associação com o comprometimento do estado geral e do padrão respiratório, tá? Então, assim, de forma geral, quando a gente opta por esse protocolo, a gente tem que observar, além do tamanho do derrame, né, que a gente já disse o que a gente vai fazer, mas algumas outras características. Primeiro, o estado geral. Uma criança que esteja com derrame médio, com derrame grande e com grande comprometimento do estado geral, de toxemia, a gente tem que pensar em drenar esse derrame. E crianças com desconforto respiratório importante, com sinais de insuficiência respiratória, a gente também vai ter que indicar a drenagem, tá? Então, uma criança que a gente optou por tratamento conservador e mesmo com o uso de antibiótico, ela evolui com piora do padrão respiratório, piora do estado geral, é indicativo da gente fazer a punção ou a drenagem. E se a gente fizer a punção, lembrar de fazer análise desse líquido, né? Mandar para a cultura, porque a cultura vai ser importante. Claro que nem sempre vai vir positiva, mas quando vem positiva me ajuda na identificação do agente e na cobertura de antibióticos.
e análise do pH, da glicose e do DHL. Isso, atualmente, vem caindo mais por terra, pensando nesse protocolo que a gente vai indicar mais a drenagem e mais a abordagem conservadora do uso do antibiótico, de acordo com o estado geral, o tamanho e o desconforto respiratório. E falha do tratamento. Então, toda criança que a gente optou por um tratamento mais conservador, mas ela mantém a formação do derrame, ela mantém uma piora clínica, um desconforto respiratório, nesse caso também a indicação da drenagem. Um outro ponto muito discutível quando a gente opta para fazer a drenagem é o uso de fibrinolítico, né? A justificativa do uso do fibrinolítico é aqueles derrames loculados, né, que tem uma fase que ele tem a formação de loculação por causa da fibrina, que é aquele líquido, ele fica preso mesmo, não é encistado, mas ele fica loculado. A gente vai usar essa fibrina para quebrar essas proteínas e permitir uma drenagem, um maior sucesso nessa drenagem, tá? Pode ser indicado em qualquer tipo de drenagem, qualquer indicação da drenagem, mas a indicação mais precisa seria no caso das crianças com derrames loculados. Então, o fibrinolítico ele é injetado intrapleural e aí ele quebra essas fibrinas e facilita a drenagem desse material, a chance de sucesso. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. O objetivo da aula foi discutir um pouco sobre o protocolo de condutas frente ao derrame parapneumônico. Esse é um assunto muito extenso, pneumonia é um assunto que tem muitas coisas para serem discutidas, mas espero que tenha sanado um pouquinho as dúvidas sobre isso. Estamos à disposição, comentem aí e qualquer dúvida, só nos chamar. Muito obrigado.